A primeira pergunta é se o Sr. Reitor também se sente como a rainha de Inglaterra. Muito francamente, e digo isto muitas vezes, na estrutura da Universidade do Porto, sinto muitas vezes que o reitor é mais subalterno dos diretores do que o reverso. Aliás, devo dizer que já temos até inclusive uma sentença do tribunal que anulou uma decisão do reitor, não foi comigo, foi entre mim, que tinha anulado um despacho de um diretor de faculdade porque entendia que não havia o reitor não era superior hierárquico do diretor da faculdade. Sentença tribunal. Portanto, enfim, dá para encaixilhar e mostra de facto que há uma coisa que está errada. Mas deixem-me dizer que eu não sou a favor do regime, enfim, não defendo o regime matricial de domínio ou isso, eu defendo um regime com unidades orgânicas, número mais reduzido, com diretores, mas com uma relação em que o diretor faz parte da equipa de gestão da universidade. E não, portanto, parece que às vezes há ali uma separação. Portanto, é isto que eu defendo, claramente, e mais defendo que deve haver descentralização de gestão, porque é impossível ter a gestão centralizada no reitor ou na sua equipe. Isso é absolutamente impossível hoje em dia e é a maneira melhor de o fazer, em todos os aspectos. Pronto, eu fazia então, Mas qual era a questão? Era só para fazer um comentário rápido de Inglaterra, mas essa já parte respondida. E tenho dito várias vezes aos meus colegas. Exatamente. Mas eu sinto-me súbdito. A sério? Apesar de dizer o contrário, eu sinto-me. Então vamos ter aqui um confronto de ideias. Não é? Não, mas súbdito não é do governo, não é? Portanto, porque o governo é independente da rainha, a Inglaterra, não é? Súbdito sim, mas não relação governo-rei, não é? Que é isso que eu entendo que é a dificuldade. Para depois podermos também avançar no debate para outras questões, eu queria que fosse só um comentário sucinto àquilo que eu vou abordar agora, que tem que ver com por uma questão, e aqui a pergunta aplica-se mais quer à Universidade de Porto, quer ao Instituto Técnico de Porto, por uma questão da sucessiva redução da dotação orçamental que se tem verificado nos últimos anos, e porque também se tem feito essa reflexão dentro de cada uma das instituições, tem-se avançado para centros comuns de contratação de bens e serviços, tem havido uma maior preocupação em ganhar massa, escala para essa contratação de bens e serviços, e tem-se avançado de uma forma mais formal ou mais informal, mais concertada através do diálogo, ou mais numa estrutura formalizada com essa função. Tem-se feito também essa tentativa de uma gestão que seja mais eficiente para tentar responder àquilo que são as reduções do orçamento via orçamento de Estado. A pergunta é se também nesta matéria, quer a Universidade de Porto, quer o Instituto de Porto, se ainda há margens para se fazer um desenvolvimento diferente na Universidade e no Politécnico nesta contratação de bens e serviços. A professora Rosário Gamboa de Código é também numa situação que pode gerar uma discussão bastante grande à volta disso, que é a quem compete a distribuição do serviço docente e a quem ao vínculo institucional, digamos assim. Na Universidade, muitas destas questões são esbatidas por se ter tornado uma fundação, entretanto, e muitas destas questões estão esbatidas, mas ainda assim há quem defenda que haja um mapa institucional único da instituição, onde se pode suprimir as necessidades das diversas unidades orgânicas de uma forma mais centralizada, para que não haja situações em que se contrata um docente para uma determinada área e quando esse docente não está a tempo integral noutra unidade orgânica e que possa fazer também essa tarefa. Eu não defendo uma centralização da contratação, nenhuma. O que eu defendo é a não verticalização de cada unidade orgânica. Não é? Isto é, se houver, portanto, uma unidade orgânica que tem uma área científica em que, digamos, é o seu principal core, não é? Deve haver a possibilidade, e isso tem acontecido, porque tem vindo a crescer muito esta interação, portanto, é utilizar um docente dessa unidade orgânica para lecionar as áreas científicas dos cursos que outra faculdade organiza, não é? Portanto, desde que haja o cuidado de ter este princípio, evitar-se-á a contratação de docentes duplicados e triplicados em áreas, em várias unidades orgânicas. E eu creio que isso tem evoluído bastante na Universidade do Porto.
hoje é bastante corrente isso acontecer. Ainda não está tudo debelado, mas, enfim, avançou-se bastante nesse domínio. E não foi preciso criar nenhuma estrutura central para controlar isso. Acho que, enfim, eu tenho reuniões mensais com todos os diretores, enfim, procuramos aqui encontrar uma solução e avanços francos nessa matéria. Deixa-me dizer que os cortes que temos tido do Orçamento de Estado não se resolvem só com compras mais centralizadas, enfim, em conjunto, né? Portanto, isso, enfim, na minha ótica, melhora ou pode melhorar a nossa presença perante os fornecedores, mas não resolve os problemas porque são muito mais graves dos cortes que têm havido, digamos, e sobretudo o que mais me preocupa é que esses cortes não são acompanhados, a essência, de ferramentas, de instrumentos que permitam compensar as perdas que daí advêm. Repare-se que, enfim, eu não vou, mas essas coisas ainda têm muito cuidado com aquilo que diz para não ser mal interpretado. Portanto, eu não advogo subidas de propinas, mas de facto nós não podemos subir as propinas. Portanto, se há um corte de financiamento, um processo seria esse, naturalmente. Outro processo seria despedir pessoas, eu também não advogo, mas também não tenho. Portanto, quer dizer, o que se vai é esganando as instituições, tanto com cortes continuados, e onde é que vai, digamos, criar problemas? É nas manutenções de edifícios, grandes manutenções que não se fazem, e nas renovações de equipamentos laboratoriais que não se fazem. Portanto, qualquer dia, como eu costumo dizer, isto colapsa tudo, não é? Porque depois não há infraestruturas adequadas para acolher os cursos. Nós vamos mantendo as coisas a funcionar até ao limite, mas às tantas, isto colapsa, faz lembrar aquele buraco que está debaixo da terra a formar-se, que se vai, portanto, fica, há um ribeiro que vai corroendo a água, mas em cima o alcatrão vai mantendo, até que um dia um carro cai lá embaixo, né? Colapsou tudo. Isso vai um dia acontecer. Portanto, se não olharmos, portanto, se não se modificar algo no nosso sistema de ensino superior e neste modo de financiamento das universidades públicas, vai acontecer certamente problemas graves no futuro. Professora, mesma pergunta. Queria um comentário rápido para não estar menos evoluído. Rapidamente, dizer que eu falei de um órgão que não era também propriamente para fazer a contratação. Eu falei de concertação, em termos de políticas de formação, de investigação, com reflexos nesse sentido. Também acho que as unidades orgânicas devem manter, sempre fui defensora e sou, de um determinado grau de autonomia. Talvez no Politécnico do Porto tenhamos situações, há algumas unidades orgânicas que têm um bocadinho como a enfermagem, por exemplo, nós na engenharia fazemos só engenheiros, e noutros sítios, outras escolas nas artes, ensino artístico, mas há situações onde há algumas transversalidades, e mesmo que não existam transversalidades, no sentido clássico do termo, eu acho desejável as transversalidades na tal resposta flexível e criativa que é a atualização permanente do conhecimento e, como tal, do portfólio informativo de uma instituição de ensino superior. Mas falo não de contratação, de concertação. Depois, relativamente àquilo que se chama alguns serviços partilhados, eu acho que o Marcos Santos tem toda a razão, a questão não é as compras. Há questões, de facto, que se prendem também com a eficácia, com o incremento da qualidade e com os poucos recursos. Por exemplo, acho que há setores onde seria desejável incrementar essa transversalidade. Por exemplo, estou a pensar em termos de alguns serviços de apoio aos alunos que existem em algumas unidades orgânicas e simultaneamente nos serviços centrais, mereciam uma reorganização que potenciassem melhor esses mesmos serviços, não fosse para perda de proximidade, mas fosse o contrário, de potenciar esses serviços, ou, por exemplo, no que diz respeito aos programas internacionais, há unidades orgânicas melhor apetrechadas que os próprios serviços centrais do Instituto Politécnico do Porto nessa matéria, alguma rentabilização era possível. Quanto ao mapa de pessoal único, pode ser uma solução,
que permita alguma flexibilidade, não tenho a certeza se é algo absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Porque nós, dentro do Instituto, também conseguimos movimentar. Movimentar quando sabemos. O problema é quando não sabemos. E eu acho que há muita ignorância profunda entre o que são as diferentes unidades orgânicas. E essa falta de conhecimento não potencia a movimentação. Por isso é que eu falo de órgãos transversais, de conjugação de interesses, com alguma capacidade de decisão e concertação. Porque nós agora vamos conhecendo um bocadinho melhor. Mas a maior parte dos docentes que não estejam em funções de gestão não têm a menor ideia do que é o portfólio informativo ou que são as áreas científicas que existem nas outras escolas. Não têm. E isso é um problema de comunicação interna grave e que não se resolve só que com o diretor ou o presidente da unidade orgânica, tanto faz o nome, que pede que o fulano de linguística venha dar umas aulas aqui, ou que o fulano de sociologia também vá dar um apoio ali, ou que da química vá fazer ali um apoio. Não é essa a questão, é mais do que isso. É mais do que isso. É potenciar algumas áreas por interseção com outras. E conhecimento mútuo. O que é que era? Pois, sobre os cortes é um drama. Acho que há aqui duas coisas que merecem sempre ser ditas, que quer eu, quer o Marcos Santos, e de certeza que o Paulo também, e aliás, toda a gente que aqui está, vão dizer o mesmo, que é assim, atingimos uma situação dramática e uma situação injusta porque, como eu tenho insistentemente dito, e vocês na FAP têm-me ouvido constantemente a falar nisto, por falta de transparência e equidade. Porque os cortes que estão a ser operados são com base no histórico, com base num financiamento histórico de há muito tempo, que nunca avalia o mérito das instituições. E não me venham com a história que chegaram há pouco e têm que fazer cortes cegos, porque os números estão lá todos nos sítios certos. Qualquer gabinete ligado ao ensino superior, quem diz ao ensino superior, por exemplo, diz a uma autarquia, sabe muito bem quem é que fez reformas e qual é o rácio entre os estudantes, os funcionários e os docentes dentro de uma instituição. E há realidades completamente diversas. E o orçamento, como é histórico, os cortes também são históricos, porque são na mesma proporção. E quem fez reestruturações não pode contratar mais, porque até a massa salarial do Diabo 4 não o permite. Quem não fez as reestruturações consegue acomodar cortes em termos de pessoal. Quem diminuiu alunos ou eficácia, as coisas não lhe pesam tanto como quem aumentou. E eu não digo isto numa atitude punitiva para com as instituições que, por razões diversas, com as quais eu sou muito solidária, em particular as do interior, que têm vindo a sua atividade diminuída, digo isto por uma questão de justiça social, porque as instituições públicas existem para os alunos são os mesmos, são todos cidadãos do mesmo país. E acho que a justificação permanente de cortes cegos é algo que me tira a mim do sério, porque eles têm mais do que conhecimento para não fazerem cortes cegos. Têm os elementos lá todos para nos fazerem. Outra questão é o controle burocrático, que toda a gente aqui também fala e que é uma constante, que é os docentes, os funcionários e os gestores estão fartos, cansados de fazer trabalho inútil. Estamos cansados, fartos. Isto não é uma fábrica de chouriços, como eu costumo dizer, não é? Por isso, não é razoável que toda a folga que nós tenhamos vá ser para reforçar os serviços de controle orçamental e a tesouraria e a contabilidade, e nunca haja dinheiro, porque isto não é uma fábrica de chouriços, para investir ou nos docentes, que já dão um litro, ou nos programas internacionais, ou na investigação, ou qualquer uma das atividades que é o core da instituição. Perde-se energia, perde-se motivação, perde-se recursos humanos, perde-se paciência com a quantidade de controle burocrático que as instituições estão
que lhes é imposta às instituições, e normas absolutamente irracionais, e atentados permanentes à autonomia, e atentados permanentes a uma gestão mais eficaz, mais inteligente, mais flexível e, acima de tudo, mais responsável e transparente na prestação de contas. Porque aquilo que está em cima da mesa não induz a transparência, não induz a clara prestação de contas, induz sim, para quem se safa bem, as engenharias financeiras. Induz a responsabilidade. Por exemplo, a questão da transição, da passagem dos saldos transitados, induz que as instituições, mesmo que possam poupar, não poupam. Mas não é só isso. É tudo o resto. A ANCP, as outras coisas todas. Por isso, o que estamos a falar é de algo que em tempo de crise, eu diria, é muito importante, alguns serviços, não sei se é partilhados, se o que é, mas há ganhos de eficácia que podem ser feitos, com certeza, em qualquer instituição e no Instituto Politécnico do Porto particularmente. Mas o maior ganho de eficácia que nós tínhamos, e com grande eficácia na motivação de toda a gente, em particular dos professores do Instituto Politécnico do Porto, que já dão 12 horas de aulas, e depois a seguir fazem serviço administrativo, e depois têm que fazer investigação, e depois têm que fazer mais atividades de extensão, era libertarem-nos de uma quantidade de serviço burocrático a todos que nos desvia e deforma daquilo que nós devemos ser. Que é, não somos uma fábrica de chouriços, somos uma instituição de ensino superior, que é uma coisa completamente diferente. Obrigado, professor. Pronto, avançando agora e depois também para podermos fazer alguma interação também com a audiência, mas ainda assim não queria deixar de avançar agora para aquilo que são as interações entre estas instituições de ensino superior que aqui estão presentes. Nós temos na sala, quer o Sr. Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Porto, Dr. João Carvalho, quer o Sr. Administrador dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Porto, o Dr. Eduardo Machado. Estes serviços, e não apenas estes dois serviços, mas também os Serviços de Ação Social da Universidade de Minho e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, têm discutido formas de cooperação que melhorem resultados desses serviços de ação social e que tragam alguns ganhos de escala que permitam, sem prejudicar os resultados, ou melhor, tentando melhorar os resultados, interagir de uma forma mais cooperante entre os serviços de ação social. Aqui a pergunta também se estende à forma como, no que diz respeito à organização de serviços de ação social, a Escola Superior de Enfermagem pode interagir com os serviços de ação social de cada uma das instituições, mas no fundo a pergunta é essa. A posição da FAP em relação a isso é clara. Nós entendemos que a ação social, sendo uma responsabilidade direta do Estado para com o estudante, deve haver condições de equidade do estudante perante o sistema. A forma como ele é visto pela ação social não deve depender da instituição de ensino superior que frequenta. Ora, isso faz-nos defender que muitas vezes estes serviços da ação social não têm necessariamente de apenas ter uma dimensão institucional, mas podem ter uma dimensão local ou regional que lhes permita dar essa tal resposta em que o estudante tem condições de igualdade para ser, independentemente de ser estudante da universidade, ser estudante do Instituto Politécnico, ser estudante da Escola Superior de Enfermagem, e há que dizer, ou da Universidade Católica Portuguesa, no caso concreto do Centro Regional do Porto. E há que dizer que têm sido dado passos nesse sentido, uma vez que, por exemplo, atualmente um estudante da universidade que vá a jantar ou a almoçar a uma cantina do Instituto Politécnico do Porto tem um preço igual ao do estudante do Instituto Politécnico do Porto, uma realidade que não é assim tão antiga quanto isso e que, aliás, foi uma novidade introduzida e que para a FAP faz sentido por este princípio que defende. Começando pelos serviços de ação social e depois evoluiremos. Também, há acordos de cooperação. E depois, exatamente, na prática desportiva, na partilha de instalações, começando por aqui, um comentário aí sobre da forma como estas interações podem trazer ganhos que deem melhores resultados. Bom, aqui vai ser mais complexo falar, porque eu acho que isto deve ser visto numa ótica de uma reforma global do ensino superior português e não apenas ao nível regional. E aqui eu vou ser pouco politicamente correto. Eu tenho uma visão sobre isso que é um bocado, talvez, radical, mas que eu penso que se queremos salvar alguma coisa,
no nosso país, temos que agir radicalmente também. Em primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa que tenho dito várias vezes, mas enfim, que sei que é polémica, mas eu acho que em Portugal não existe ensino binário. Estamos de Nem acordo. dual. Isto é só conversa. Eu pergunto se alguém é mesmo que diz o Rogério que é uma coisa ou outra, ou o outro se sabe sentir uma coisa ou outra. E depois, se é prática, sabe-se uma coisa ou outra. Não existe. O que eu defendo, de facto, é uma diferenciação real das instituições, cada uma com uma missão própria e todas importantes, e não uma, e todas com alta qualidade, exigência de alta qualidade. Outra questão que é radical é que Portugal tem um excesso enorme de instituições de ensino superior. Nós temos em Portugal, fora as escolas de enfermagem, portanto, temos 30 instituições de ensino superior, 15 politécnicas e 15 universitárias. Públicas, estou a falar públicas. Comparando com os nossos colegas espanhóis, para não darmos exemplos de países que depois vêm dizer, esse país tem outras culturas, tem outras coisas, a Espanha tem 48 instituições universitárias, com uma população de 55 milhões de habitantes, portanto 5 vezes e meia nossa. Portanto, nós devíamos ter à volta de 9. Portanto, eu diria que se não conseguirmos reduzir para 10 estruturas institucionais, o que vai acontecer é que vamos todos definhando sucessivamente, porque os outros também não têm dinheiro, e vai tudo definhando até acabar tudo. Portanto, agora, isto não significa, e isso aqui é que acho que é verdade, acabar com o ensino superior nas cidades do interior. Pelo contrário, é valorizá-lo, que é haver polos destas instituições, situados em várias cidades, e nessas cidades há cursos completos, com números clausos de 100 ou mais, e não com os 20 que andam para aí a fazer hoje em dia, que são absolutamente insustentáveis. Dizia uma vez um colega de uma universidade, no CRUP, eu não vou dizer de que cidade era, que tinham criado um curso, e dizia-me ele, o rácio está errado em Portugal, isto não tem pés na cabeça, o rácio estudante para docente. Nós criamos agora um curso, com números clausos de 20, acontece que o rácio é de 1 para 20, só posso ter 3 professores. E eu digo assim, meu malandro, não devias ter criado um curso, pá, que esse curso é absolutamente insustentável. Tu pensando que vais aumentar o número de estudantes, estás a matar-te. Mas é esta a filosofia, fugir para a frente, criar mais cursos insustentáveis. Estamos cheios de cursos insustentáveis no país. Portanto, era preciso, e agora isto passa também pelas, e agora aqui vou falar por mim, eu sei que vou ser criticado pelos meus próprios colegas, mas digo isso claramente, não tenho problema nenhum, as universidades e os politécnicos, enfim, neste momento vivem completos, têm que também se abdicar de alguns desses cursos para esses cursos serem instalados nas outras cidades. Tinha que haver uma reformulação e evitar duplicações ou triplicações de cursos em áreas próximas. Portanto, é por isso que eu não acredito que vá haver qualquer reforma do sistema de ensino português. Não vai haver. Nenhum governo tem coragem de atacar este problema. Não é? E, portanto, só vamos descobrir um dia que nós estamos todos a definhar, porque o dinheiro não chega, cada vez é menos, vamos distribuindo por todos, uns vão estando cada vez mais afogados, é preciso correr para o salvar. Enfim, nós, a Universidade do Porto já perdeu imenso dinheiro para outras universidades, graças a esta magia de redistribuir o dinheiro para salvar quem está a morrer. Claro, e qualquer dia morre tudo, não se afou ninguém. E pronto, estamos com um país satisfeitíssimo por ter feito uma obra de arte enorme. E, portanto, na minha ótica, devia haver apenas um tipo de instituição que se tinha que diferenciar, e haveria algumas dedicadas, sobretudo, aos cursos superiores curtos. E agora reparem que o que fizeram com uma outra asneira brutal foi manter os setos. Eu estou a dizer hoje coisas muito incorretas, mas paciência, é aquilo que eu penso, e tenho que o dizer. Os setos deviam ter acabado, obviamente, mas não estão a acabar porque estão a servir a interesses que não interessam ao país, interesses locais, e criar então um setor curto de qualidade, exigente, e não a dizer que pode entrar com uma cadeira do 12º ano por fazer. Mas que é isto? Temos que dignificar as coisas, meu Deus. E dizer, algumas instituições dedicam-se sobretudo a fazer estes cursos de alta qualidade e primeiros ciclos, como acontece nos Estados Unidos e em outros lados, em que há cursos. A maioria são entidades dessas. Os Estados Unidos têm 4.000 instituições ditas universitárias e apenas 100 e picos fazem doutoramentos. Não
podem fazer todas outramente, sejam universidades, não podem, pá, não têm condições, não têm capacidade, pá, é natural, pá, tem que haver diversificação, se não houver, não há. E, no caso da ação social, na minha ótica, ela devia ser feita por regiões, pá. Devia haver uma instituição em cada região, enfim, que servisse devidamente os estudantes, pá, e não esta, em Lisboa, acho que há 5 ou 6, havia pelo menos 5 ou 6 na ação social, que é um desperdício absolutamente brutal, portanto, não é? Agora, fazer mudar isto é terrível, porque enfim, vai chocar com imensos interesses instalados, os municípios tiram-se todos ao ar, pá, de que vão tirar não sei que, não sei quantos, mas sem isso, o que é que podemos fazer? Remendos, vamos tentando remendar. Eu devo dizer muito sinceramente que, se calhar aqui no Porto, o Politécnico, certas áreas seriam universitárias e podiam ser integradas numa universidade que fosse criada, e outras áreas seriam politécnicas, não é? Mas não diferenciado, não é o tal Politécnico, eu acho que este nome é que estragou tudo. Estes nomes estragaram tudo agora, porque nós temos, dual, porque de facto tem 2 nomes, é Politécnico e Universitário, mas não por aquilo que fazem. E portanto, eu acho que todos temos que pensar um bocado nisto, porque senão eu vejo muita dificuldade em conseguir refazer, ou manter o sistema a funcionar por muito, muito tempo. Isto começa a afetar hoje as universidades, começam a ter vários problemas de sobrevivência. Como disse há pouco, não tem maneiras e não é suficiente ir buscar dinheiro a Bruxelas, porque isso paga a investigação. Mas a investigação custa dinheiro, tem que ser paga, porque eles só pagam o que for feito. Não liberta verbas para manter a funcionar as estruturas. Portanto, é preciso que haja ou verbas do Estado, portanto, que enfim põe, e na minha ótica o Estado tem que se responsabilizar, eu diria, pelo menos por 40% a 50%, digamos, do orçamento de uma instituição, e o resto tem que ser através de cursos das propinas, de estudantes estrangeiros agora que venham aí, de ligações com as empresas, que libertem margem para financiar a própria universidade. Portanto, daí que eu dizer, nós podemos fazer muita coisa, temos feito, temos conversado, as coisas conversam-se e vai-se fazendo, demora-se anos a tomar qualquer coisa, a fazer qualquer junção, também nós, as universidades aqui do Norte, estamos a falar, vamos ver se fazemos alguma coisa, mas é tudo muito lento, muito devagar, sempre mantendo as estruturas todas, não é? E portanto isto vai, e entretanto os outros não estão parados, que isso é que é o diabo. As outras naturezas como de fora não estão paradas, estão a andar, e aparecem aí cada vez mais asiáticas e da América Latina, que têm evoluído brutalmente, portanto, quer dizer, eu acho que está neste momento em risco a qualidade do sistema de ensino superior português daqui a 10 anos. Essas coisas, se não for tomada uma medida séria, agora, que leva a uma situação diferente, não é? Obrigado. Bom, eu acho que não preciso fazer nenhuma pergunta, professor. Acho que tem coisas suficientes para comentar. Sim, eu e o Marcos concordamos em muitas coisas nesta matéria. Eu também acho que não há minado. Não é só por a lei, mas é pela própria evolução natural que foram as universidades. E como eu gosto de dizer, e não é por educação, é por uma constatação de realidade, que se os politécnicos imitaram as universidades entraram a imitar os politécnicos, como não podia deixar de ser. Como não podia deixar de ser. Esta ligação tão forte que muitas universidades, e não vou repetir em Portugal, em todo o mundo, têm que fazer em relação ao tecido empresarial, à terceira edição, à cultura superior, aparentemente é estritamente politécnico, é uma coisa que as universidades têm que normalmente fazer. Mas eu também acho que não existe binário, também sou a favor de que o país precisava de uma reorganização completa da coisa. Também acho que a diferenciação deve-se fazer por diversidade. Não sei se a diversidade deve estar nas instituições ou se deve estar nas formações. Porque uma mesma instituição, como o Marcos Santos acabou de dizer, vamos supor que temos uma única universidade no Porto. Simpático. Público. Simpático. Entra a enfermagem, que até já não tem que escolher nada.
está o Politécnico, está o UP, e depois, a seguir, temos que nos organizar e tentar perceber, se calhar não são as áreas como as são universitárias ou não são. Não sei, nunca amadureci muito isto. Mas o que se calhar são as formações, isto é, as formações do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, porque assim como a enfermagem faz doutoramentos, a ES também faz doutoramento. E qualquer área de saber pode dar origem a uma formação mais especializada de cariz doutoral, quer seja um doutoramento clássico, quer seja um doutoramento empresarial, performativo, no caso das artes, enfim. O que eu acho é que as formações de topo, e agora o topo aqui não é um topo hierárquico, é um topo de doutoramento, estou de acordo com o Marcos dos Santos, deviam estar reservadas a núcleos de excelência, que também não têm inconveniente nenhum que sejam até transversais, mesmo que não exista... Na verdade, eram conquistadas. E o processo de completamente. sem capacidade para fazer. É que vai fazer doutorado. Sim. Cada um tinha. É pena que a gente nunca tenha trabalhado os dois neste projeto. Isso é que é pena. Mas ainda vamos a tempo. Já não, isto está a acabar. Está não, ainda vamos a tempo. Pergunto e vejo Eu até fico muito contente. Eu sempre fiquei muito contente quando eu vi o professor Marcos dos Santos dizer que não há binário, porque isto é uma questão de honestidade. Já fui uma vez pregastado no Conselho de Educação. E é o único reitor que eu ouvi dizer isto publicamente, ao nível do grupo, foi o único que eu ouvi dizer isto publicamente, e já o disse mais do que uma vez, eu sou testemunha disso e estou aqui, não precisa, mas eu estou aqui. Aqui é que nós não nos entendemos. Eu, se quiser aumentar um escola na sala de Porto, não consigo, é proibido. Porque isso tem implicações na redondeza. Tem implicações. Mas, quer dizer, como é que a gente sobrevive? Como é que a gente controla os bens de compensar os cortes? Pois, mas é assim, eu sou um bocadinho... Eu é que sou de filosofia, a senhora que é engenheiro. Mas é assim, eu sou um bocadinho mais realista nessa matéria, que é assim, olha lá, eu sou uma pessoa muito pragmática, mas neste sentido que é assim, eu sei que se procura e estou-me a meter consigo, aliás, porque alivia o debate, daqui a pouco está toda a gente a participar e até é bom, e nós costumamos falar assim um com o outro, e eu tenho muita estima por si, como sabe, muita, isto não é falta de respeito, pelo contrário. Estava eu a dizer que, em termos de pragmatismo, se nós pensarmos, assim, eu adorava ser Deus e começar um mundo de novo, porque eu organizava o sistema de ensino superior de uma maneira fantástica, brilhante, começava aqui por Politécnico, era tudo direitinho como eu queria, mas não posso, nem posso fazer isso no Politécnico do Porto, eles matavam, nem posso fazer isso na rede de ensino superior. O que eu acho que não existe em Portugal, e toda a gente diz isto em todos os setores, é a tal concertação e estabilidade nas políticas públicas. Porque uma coisa é nós dizermos assim, o horizonte de chamamento é este, e vamos ter um programa que vai ser realizado em 5, 6, 7, 8 anos. Porque se a gente quiser fazer tudo, não conseguimos. E fica tudo igual. A gente fala, vai empaleando, chegamos a falar muitas vezes nos serviços de ação social em conjunto, eu e o Marcos dos Santos, o João Carvalho e a Eduarda, e a gente vai andando, e eu concordo consigo, aliás, o José Mariano, antes de ir embora, tinha tido a vaga ideia, que nunca operacionalizou, de que os serviços de ação social, até por a tal questão de justiça equitativa em relação aos estudantes, e a gente não vou falar aqui, que já vos dei cabo da cabeça muitas vezes sobre isso, sobre o que é a falta de equidade nos serviços de ação social. Mas dizia eu, uma estrutura única a nível nacional ou regional, completamente de acordo consigo, completamente de acordo. Agora, para a gente fazer esta reforma, por exemplo, do Politécnico do Porto com a Universidade do Porto, esta reforma que estamos aqui a falar, com a enfermagem, nós não temos que fazer amanhã.
O que temos é acordar num programa de integração faseado. Porque este programa de integração vai colocar questões difíceis, não só ao nível da organização, como de impactos financeiros, impacto nos recursos, de nem todas as formações poderem estar com o mesmo nível que outras, ou isto ou aquilo. As coisas têm que ser faseadas. E o que acontece ao nível da reforma da rede é faseado. O que não há é uma orientação estratégica que diga que o horizonte ideal será este. Há aqui uma concertação e vamos fazer aquilo que agora é muito giro, fala-se muito nisso, é um termo novo, muito engraçado, que é pacto de regime de estabilidade, no sentido de que esta política vai ser concertada. E isto era fundamental, porque não é uma obra para se fazer em 5 anos, demora décadas. O que não pode ser feito é pensar que se reorganiza a rede de ensino superior, criando a CUSP, uma coisa chamada STCPs ou parecidos, já não sei se é STCP, CCPs, é uma coisa qualquer, eram que seja, agora passaram a CTPs, não sei o quê. CPSP. Não me interessa porque eu não quero dizer, já disse vou dizer STCP até ao fim. Criar os STCPs que fazem pior aquilo que os 7 já fazem, que somam em 2 anos aquilo que é num, que não profissionalizam coisa nenhuma, porque têm 1 ano igual às licenciaturas e depois 3 meses de prática com 3 meses de estágio, não é? Que aceitam alunos, como o Marcos Santos dizia, é uma formação de nível superior que aceita alunos que não têm o secundário, que os obriga a fazer um exame, mas simultaneamente os impede por seguimento de estudos, porque diz que já vai fazer um exame no fim se eles quiserem ir para a licenciatura. Eu digo assim, para que é que isto serve? Eu hoje estive num debate em que estava o António Saraiva e gostei tanto. Ele disse exatamente o que eu acabei de dizer. Aliás, eu já sabia. Houve uma altura com os meus colegas, em conluio conspiratório, que achei e acho que uma instituição de ensino superior pública é socialmente responsável. E como eu não conseguia perceber as virtudes desta coisa, dos STCPs, e disse cá para mim, se calhar eu estou a ver mal, isto é mesmo importante para a massa empresarial e não há nada como eu ouvir os empresários. Chamei aqui as associações empresariais setoriais, discutimos, ouvimos, e tudo aquilo que eles me disseram, tal e qual como o António Saraiva nos disse, é aquilo que nós pensamos, é que aquilo não serve para nada. Serve para uma coisa muito simples, que é uma política normal neste país, para se desviarem fundos comunitários de uma formação importante para uma excrescência, sem estarem preocupados com coisíssima nenhuma. Serve também, como nós sabemos, em termos de estatística, para os 40% em 2020. Nunca ninguém se preocupou em saber a utilidade daqueles cursos em termos de expectativas das criaturas que os vão frequentar e das suas famílias. E se há necessidades ao nível do tecido empresarial, então peguem naqueles desgraçadinhos que saem todos os dias do país e que têm saudades de voltar para os braços da sua mãe, como diz a canção do Pedro Abrunhosa, porque nós não somos nórdicos, nem somos da Europa Central, nós não fomos os filhos fora de casa aos 18 anos, nós gostamos deles ao pé de nós. Esta é a nossa cultura e a nossa identidade do Sul. Somos diferentes, melhores ou piores, nós somos diferentes. Então peguem nessas criaturas e, se for preciso, reconvertam-nas, porque é mais fácil reconverter uma pessoa que já tem uma formação de ensino superior noutra formação profissional adequada, e é mais sério, e é mais produtivo e mais justo para o país, do que estar a pôr criaturas a fazerem uma coisa que nem é de cultura geral, nem é profissionalizante, nem serve para coisíssima nenhuma, nem dá acesso ao mercado de trabalho. Isto é gastar dinheiro mal gasto. É confundir uma rede que já é irracional. É não contribuir para a organização da rede. É desorganizar. Mas esta foi a proposta mais concreta que eu vi para reorganizar a rede, foi isto. Isto não é reorganizar coisíssima nenhuma. Isto é confundir ainda mais. Ora, só para terminar, porque depois eu começo a falar muito, só queria dizer uma coisa.
a reorganização é necessária, deve passar por a diversificação. Também concordo com Marcos Santos, alguma diminuição das instituições com missões diferentes e fixar as populações e as formações no interior, que acho que é uma questão nacional, desenvolvimento e equidade territorial. Acho é que isto precisa de um plano faseado no tempo e concertado. E com as instituições, não podem ser contra as instituições, não é? Pode ser lá uma cabeça iluminada que um dia acordou de manhã, até por causa de exames, dizer assim, se eu fizesse aqui um exame às instituições, e mais um exame a este, um exame àquele, não é? Não pode ser assim. Professor, o seu comentário. O meu comentário por aí é sucinto. Eu disse há pouco, nós estávamos de barriga cheia no Porto, a situação é diferente da que se vive na generalidade. Barriga cheia, vamos dizer, agora no dinheirinho. Sim, quando nos compararmos relativamente ao interior, estamos numa situação diferente. E eu diria, agora acrescentaria outra coisa, nós estamos numa espécie de oásis, porque de facto, esta discussão e este entendimento que o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto têm, em mais nenhuma das grandes cidades era possível esse entendimento. Ou seja, não, esta análise que é feita e este entendimento, este consenso que é estabelecido, não existe mais nenhum. Este é um ponto absolutamente central e que nos coloca, eventualmente, até nesta discussão, também numa espécie de oásis completamente diferente daquilo que se encontra no resto do país e que não nos permite generalizar o entendimento que estamos a ter aqui hoje relativamente ao que se passa lá fora. Este é um ponto. O segundo ponto. Não há. Ninguém fazia mal, mas aí ele tem carro. Isso é óbvio. Deixa-me fazer uma provocação. Posso? Está ali o Sou diretor da agora, Faculdade de Ciências. não é reitor, é diretor da Faculdade de Ciências. Diretor. Disse. Disse que não existia um sistema binário. E a professora Rosário disse que falou na palavra integração. A minha pergunta é: deve ou não deve haver este sistema binário? E essa é a primeira pergunta. É ou não é importante para o país haver um sistema binário? E depois daí, então começamos a discutir. Depois daí começámos a fazer um plano. Professora, vamos levantar e vou deixá-lo vir para aqui. Que Quer vir para aqui? fantástico. Não. Bem gostei, para animar o debate. Doutor Fernando, o seu sistema binário, Eu não disse qual é. o seu sistema binário que eu conheço, Já está a o seu fazer sistema aqui. binário que eu conheço, que já conversei consigo muitas vezes, o seu sistema binário é uma segmentação. Porque se eu disser assim, qual a missão em termos de corpo formativo, de modelo de ensino-aprendizagem, vai-me dizer qual é a diferença entre a FEUP e o ISEP. Vai-me dizer qual é a diferença em termos de área de conhecimento, vai-me dizer qual é a diferença, e não é a FEUP e o ISEP, porque esses são os casos mais próximos, há outros, há muitos. E assim, o que é o ensino binário? Onde é que se faz a diferença? A não ser que seja na perspectiva da segmentação, que é uns só fazem uns níveis e outros fazem outros, não consegue fazer a diferenciação nem por áreas de conhecimento, nem por modelo de formação, nem por articulação com o exterior, porque todos fazem o mesmo. Obviamente. Essa é a realidade. Não é a realidade, é aquilo que em qualquer país do mundo as sociedades de conhecimento exigem. Professor, foi um bocadinho interrompido. Não, isto agora, não, nós podemos continuar o debate, eu não tinha muito a acrescentar, eu só reforçava 2 ou 3 pontos. Um é a questão da rede tem que estar integrada numa discussão do país que queremos. E obviamente nós temos um país que neste momento nós somos do ensino superior, mas as questões que nós colocamos aqui são as mesmas questões que se colocam, por exemplo, na área da saúde. A questão do acesso das populações que vivem nas zonas interiores, mesmo próximo das grandes cidades, e o acesso que pretendem a todas as valências, por exemplo, na área da saúde, é uma questão que tem que se colocar. Portanto, a questão da organização da rede tem que estar articulada com um pensamento estratégico relativamente ao país. E nós temos que repovoar outra vez o país. Eu vi uma vez uma frase muito engraçada de alguém que dizia que as autoestradas foram feitas para levar as pessoas para o interior, e ele dizia uma coisa: não, as autoestradas foram para tirar as pessoas do interior e para as mandar para o litoral. E de facto nós temos que pensar assim, não há outra solução. Concordo em absoluto que é necessário, este pensamento tem que ser estratégico. Este é um problema de país, nós nunca pensamos, nós temos horror ao planeta.
E qualquer coisa pensada há 5 anos, com uma ideia há 5 anos, é para nós absolutamente impensável nós podermos ter isto. E nós sentimos isto, quer no pensamento estratégico para o país. Este governo, ou as pessoas que estão hoje no governo, antes, na campanha eleitoral, conheciam os dossiês todos, sabiam tudo, prometeram tudo e depois observaram. Afinal, não conhecem nada. No ensino superior só fizeram cortes sérios. As instituições que estavam obesas ficaram um bocadinho menos obesas. As que estavam bem, que tinham uma gestão racional feita já antes do início da crise, emagreceram. E as que já eram magrinhas correm o perigo de perecer porque não há solução para isso. Porque os cortes foram feitos assim. Quem está a gerir instituições sabe que os cortes são feitos com racionalidade, que é possível poupar em muitas pequenas coisas, que não é só nas grandes despesas que se poupa, é nas pequenas despesas que se poupa muitas vezes, é instituindo uma cultura de poupança, de economia, de perceber onde é que estão os desperdícios. É assim que se poupa muito dinheiro também nas instituições. E isto fazia sentido. E fazia sentido nós, nas instituições, sabermos o dinheiro com que vamos contar. Mas nós nunca sabemos. Há uma fórmula que não é aplicada, o Sr. Rosário já falou disso, não é aplicada há anos. Há 2 anos foi aplicada 15%. E sabem porque é que só foi aplicada a fórmula 15%? Porque havia instituições com 15% de fórmula no financiamento do OE, já tinham um corte superior a 5% relativamente àquilo que era o histórico. E, portanto, alto lá não podemos fazer mais de 15%. E no ano a seguir acabou outra vez, reduziu outra vez a zero a introdução da fórmula e voltámos outra vez ao histórico. É assim que nós estamos a viver. Nunca sabemos o que vai acontecer. Estes 30 milhões que se anda a falar, que foi retirado agora no ensino superior, ninguém explica. Ninguém sabia que ia ficar. Nós fizemos os orçamentos. Os conselhos gerais aprovaram os orçamentos e eles foram-nos mexer no orçamento. Eles mexeram-nos nos valores, alteraram-nos os valores centralmente, não nos disseram nada. Ninguém percebeu ainda como é que isto, já se percebeu mais ou menos, mas ninguém explicou este corte. E é esta a situação com que nós nos confrontamos. Portanto, esta ideia de sabermos as linhas com que nos iremos guiar e que nos podem guiar, temos alguma noção de algum planeamento estratégico e temos um prazo para resolvermos as coisas. Com o tempo tudo se resolve, mas é preciso tempo para chegar. E isto não foi feito, porque havia necessidade de fazer de facto reduções drásticas e portanto as medidas, para quem sabia tudo, fez aquilo que seria óbvio e acho que qualquer principiante seria capaz de fazer. Portanto, desse ponto de vista, isto foi muito simples. Na discussão da ação social, está mais de acordo. Eventualmente, a escola tem muita procura, a escola sobrevive bem sozinha, não tem dificuldades. Mas na área da ação social, está ali da administração da ação social, porque eu reuni aqui há uns tempos, é uma das áreas que uma escola pequena sente necessidade de ter uma estrutura maior. Funciona bem o processo de atribuição de bolsas, somos células, somos as instituições mais rápidas a fazer isto, temos muitas bolsas relativamente ao número de alunos, não temos um serviço de ação social, temos funcionários que trabalham na área da ação social, mas sentimos aqui de facto necessidade das grandes estruturas, sobretudo de apoio, bares, cantinas, etc., que nós estamos obviamente mais limitados e não temos neste momento, por exemplo, consumos que justifiquem a abertura de uma cantina à noite. Ele já quase não se justifica o almoço, porque os estudantes, não sei porquê, não comem nas cantinas. Não percebi muito bem, na nossa, pelo menos, o que está a acontecer é residual quase o número de estudantes que almoçam e, portanto, temos depois muita dificuldade, ainda maior, necessariamente, em ter alguém que suportasse as custas da abertura da cantina à noite. E, portanto, temos socorrido da colaboração das instituições e, portanto, faz-me todo o sentido que pudesse existir um serviço centralizado, regional, para a ação social. Sr. Reitor, só um comentário antes de abrirmos o debate também à audiência. Queria fazer há pouco um comentário. Sim, é na sua questão do cenário binário. Eu não acredito num cenário binário que diga assim, um prepara para a profissão e outro não prepara para a profissão. Claro. Isso não existe. Eu considero sendo diferenciado para níveis diferentes. Claro. Porque se dizemos que
O único que está é para preparar pessoas para a concepção, portanto, para ter uma formação alargada, preparar para uma formação sólida. Então basta E uma que universidade. o Politécnico é para formar pessoas que vão para a profissão e sabemos que, isto é, portanto, dar mais aquilo que existe neste momento e que é preciso aplicar de imediato, estamos a guiar as pessoas. Que nós formamos para elas depois amanhã terem capacidade de aprender por si próprias a evolução que é enorme da ciência. Portanto, não pode ser a este nível que nós devemos diferenciar. Tem que ser ao nível, por exemplo, assim, dizer, numa empresa, não preciso ter só engenheiros. Exatamente. Basta ter um técnico de linha, se calhar precisa de 2 anos de formação, ou 3 anos. Mas não é engenheiro, é um técnico de linha, é um técnico determinado. Mas depois há outros engenheiros que têm que ter uma formação sólida, de base, para poder evoluir no futuro. Há áreas onde hoje o tempo médio de vida das telecomunicações é 5 anos. Em 5 anos, o indivíduo que aprendeu, deitou fora, já quase não existe aquilo. Eu não acredito que seja combinado neste formato, que é aquilo que se procura criar. Mas acredito na diferenciação, de 2 ou 3 níveis de diferenciação, portanto, e daí eu acredito que nos temos para o culto, mas não neste. Ele é essencial que se crie de 2 anos, mas a sério, portanto, com qualidade, com exigência, preparando técnicos de 2 anos, portanto, para trabalhar, enfim, várias áreas da nossa atividade. E outro nível, enfim, que terão setores integrados e então alunos que terão também doutoramentos. Não é preciso, nem vai não ser preciso. É que nem todos serão preparados para dar doutoramentos ao nível que é exigido hoje a nível internacional. Em muitos países não, são todos que dão, são alunos que se conseguem distinguir, digamos, evoluir para essa situação. E até podem mudar de 5 em 5 anos, devem ser avaliados, verificar se mantêm ou não as características para fazer essa formação de nível do terceiro ciclo. Agora, deixa-me dizer que a questão do interior, a desertificação do interior não tem a ver com autoestradas. No Brasil, estive hoje exatamente com uns colegas ontem à noite de São Paulo e o interior do Brasil está todo ficando certo. Vem tudo para São Paulo e não tem autoestradas, nem tem comboios. O que acontece é que para fixar a no interior é preciso criar emprego. Claro. É preciso criar indústria, é preciso criar serviços e é preciso criar agricultura e silvicultura avançada, tecnologicamente avançada como hoje temos. Nós optámos por criar pavilhões, piscinas, dizendo que as pessoas viviam disso, não vivem disso. Isso é importante depois para elas viverem lá. Mas se não tiverem onde viver, portanto, onde gerar o dinheiro que precisam para trabalhar, vai-se embora todos. Enquanto isso não for feito, não vamos de facto desenvolver. Então temos agora, é o ensino superior que vai salvar, não vai salvar o anterior, enfim, minora o problema, mas não vai excluí-lo. Temos é que apostar forte, de facto, na criação de emprego nesses locais e depois, enfim, virá então a necessidade de ter também formação em ensino superior e a necessidade de ter um nível de vida adequado para as pessoas terem, enfim, uma vida satisfatória nesses locais. Nós invertemos a situação e agora, claro, as pessoas vêm-se embora, não tem maneira de lá estar. Você sabe que hoje nas instituições, nas grandes, nestas áreas que estamos a falar de Viana do Castelo, Bragança, só o emprego direto que os institutos politécnicos criam tem um peso hoje muito significativo, portanto os poderes locais nem pensar em qualquer redução relativamente àquilo que é essas macroestruturas, porque não foi só isto, não foi só piscinas, foi auditório e foi institutos politécnicos, porque tem uma edificação que está obviamente sobredimensionada para aquilo que são hoje as necessidades. São grandes estruturas que não foram pensadas, por tal falta de planeamento que não existe, que nunca existiu, e portanto as coisas foram sobredimensionadas como se os alunos que existiam há 10 anos atrás se mantivessem perpetuamente quando os ciclos de evolução demográfica estavam perfeitamente estudados, já sabia que ia haver uma quebra de estudantes por esta época, isto já era conhecido e como ela irá continuar a crescer, razão que faz sentido nós falarmos e discutirmos as questões também, a questão da rede. Mas isto é um processo muito, muito complicado, por força das próprias e pelo poder que têm as autarquias locais e que têm os poderes locais relativamente a qualquer reorganização que mexa com estas estruturas tal como elas estão agora. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu estou completamente de acordo com a questão da falta de planificação, a maneira como os pequenos poderes se instalam e definem os territórios e exigem
os símbolos de poder, que pode ser a piscina, a rotunda, e agora está muito em voga os centros culturais. É uma coisa que se usa muito, já não é a rotunda, é o centro cultural, que já foi o pavilhão gimnasio-desportivo, mas há uma coisa que é importante dizer, e isto é uma realidade muito séria, é que o fluxo, a quebra demográfica ainda não se fez sentir ao nível do ensino superior. O que se faz sentir ao nível do ensino superior é que há 96 mil alunos que concluem o ensino secundário e desses 96 mil, só 42 mil se inscrevem no ensino superior. Ficam perdidos uma quantidade superior ao dobro e esta questão é uma questão de fundo e que tem que ser encarada sobre vários aspectos. Uma delas, a própria diversificação do sistema. Não é só o superior curto, Marcos Santos, mas não é a única. Porque a principal razão porque os alunos não vão estudar é porque o ensino superior deixou de ser atrativo e de dar emprego. Essa é que é a principal questão. Os alunos não estudam porque deixou de ser interessante estudar. E as questões económicas. Porque o estudo europeu, que veio dizer que 38% dos alunos portugueses não seguem para o ensino superior porque têm dificuldades financeiras, é um facto. E, simultaneamente, como eu costumo dizer, que eu conheço muita gente que é capaz de lavar, estou a pensar numa, que lava escadas ao fim de semana para a filha andar na universidade. Só que deixaram de achar que valia a pena lavar as escadas para ir para a universidade também. É não ter dinheiro e deixar que valeu a pena. E isto é que é grave. Porque o que se está a instalar é que, de facto, não vale a pena, porque o investimento das famílias não tem retorno. Para quê? Para emigrarem? Para irem para a caixa de supermercado? Para não serem absorvidos por mercado de trabalho? E o sacrifício vale a pena? Eu acho que o Marcos Santos tem toda a razão. Também não vale a pena, desculpem, eu tenho toda a solidariedade com os meus colegas, manter estruturas que geram alguma economia, mas por si, mas os alunos não ficam lá. O que é preciso é que aqueles alunos que são formados e outros se fixem no interior e que o interior não seja desertificado. Isso só se faz com a revitalização económica. Só se faz com a revitalização económica e com políticas concertadas, voltadas para o território e para as pessoas. E mais uma vez planeamento, que é uma coisa que não existe, não é? Andamos aqui todos. Agora, não há falta de alunos ainda. Mais de metade dos alunos não se inscreve no ensino superior e completou o 12º ano. E isto é uma realidade que as pessoas não devem esquecer, em particular os estudantes. Não é? Já há redução do número de jovens. Mas ainda não chegou, mas vai chegar ao secundário, estamos nessa fase. Como seria eventualmente expectável que os jovens que terminam o 12º ano continuassem a estudar, isto é que havia talvez a expectativa que o maior número continuasse a estudar e isto é que não se verificou. Sim. E não se verifica por estas razões. Mas também houve irracionalidade estúpida na construção de equipamentos que são difíceis e impossíveis de manter e que não são usados. Não é? Só agora é que se fala em reabilitação urbana. A maior parte das vezes pensa-se em construir de novo um centro, não é? Um polidesportivo, ou não sei o quê. Não é? Isso, pronto, mas foram planificações irracionais, estamos todos de acordo. Não é? Vamos passar também às pessoas que nos acompanham aqui neste debate. Eu não sei quem é que quer dar o papel de sair.